Ótimo. Estamos gravando, né? Maravilha. Gente, eu mandei para vocês o caso, né? Vocês receberam? Receberam o caso, gente? Que a gente vai trabalhar hoje? Tá aqui. Sim. Tá aqui, João e Maria. Isso mesmo, muito bom. Então, ó, calma, deixa eu abrir a janela. Então, olha o caso, tá? João e Maria mantiveram relação amorosa ao longo do curso de medicina. Dessa relação nasceu Joaquim. João foi fazer residência em outra cidade e comprometeu-se a reconhecer seu filho, o que de fato ocorreu. Então, eles namoraram, tiveram um filho, ele reconheceu o filho. Entretanto, passados diversos meses, João não contribuía para o sustento do menor. Gente, se o João não tivesse reconhecido o filho, qual ação a gente teria que ajuizar? Se o João não tivesse reconhecido o filho? De reconhecimento de paternidade? Ação de investigação de paternidade, tá? Mas ele reconheceu, só que ele não paga pensão. Ele reconheceu e não paga pensão. Qual a ação, então, o Joaquim, que é o filho, deveria ajuizar? Pensão alimentícia. Ação de alimentos, né? Foi o que ele fez. Dessa forma, Joaquim, representado por sua mãe, porque vamos lembrar que o autor da ação é o Baby, né? Sim. Ajuizou a ação de alimentos em face do João. Olha, gente, que coisa, até um tanto quanto agressiva é essa ação de alimentos, né? Porque ela é uma ação do filho contra o pai, né? Bom, a ação tramitou na primeira vara de família de Belo Horizonte sobre o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, gente? Ela tramitou sobre esse número. Porque, como eu falei, primeiro a gente tem que ter uma ação de alimentos para depois ter o cumprimento de sentença de alimentos. Correto. E condenou, em abril de 2020, João a pensionar o filho no valor de um salário mínimo mensal, com vencimento para o dia 20 para a cada dia 20 do mês, tá? Eu vou até trocar aqui e vou pôr dia 10 de cada mês, por causa da planilha de débito que nós vamos fazer mais tarde, vocês vão ver. Rafaela, até lembrando da sua pergunta do primeiro horário, né? Você vê aí que não é 30% do salário sempre. O cara tem mais condição, então ele vai pagar um salário inteiro, né? E poderia até ser mais. João cumpriu corretamente sua obrigação até o mês de janeiro de 2023, deixando de pensionar o filho nos meses de fevereiro, março e abril de 2023. Diante da inadimplência do pai, como advogado contratado por Maria, redige a peça cabível. Aí sim, gente, é uma peça de cumprimento de sentença, tá? Porque eu já tenho uma sentença e ele não está cumprindo, tá? Então, nós vamos ajuizar uma ação de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de quê? De pagar alimentos, tá? Para que ele pague esses 3 meses. Eu poderia fazer pelo rito da prisão civil? Sim. Mas não se esqueçam de perguntar para Maria. Maria, você quer que prenda o embuste? Né? Bom, ela disse que quer. Então, nós vamos pedir a prisão civil. Gente, eu vou fazer a prisão civil com vocês, que é a que mais interessa para vocês. E a BA3 vai ser assim também, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma aba para a gente começar, uma aba em branco, para a gente começar a fazer essa petição. Até aqui, gente, temos dúvidas ou estamos tranquilos? Voltou. Ótimo. Ô, gente, voltou pouca gente. Avisa lá no grupo. A aula voltou. O professor está dando chilique. Pode avisar assim. Então, agora, gente, eu vou começar a fazer o esquema dessa petição para vocês, que eu vou deixar essa petição como esquematizada para ser um modelo para vocês, tá? E vocês vão seguindo comigo. Qual que é a primeira coisa que a gente coloca numa petição, meu povo? O endereçamento. O endereçamento. Nesse caso,
vai ser endereçado para onde? Ó, vamos ver onde é que essa ação tramitou. Primeira Vara de Família de Belo Horizonte. Este processo que a gente vai ajuizar agora, ele é dependente desse processo da Primeira Vara de Família de Belo Horizonte. Então, ele tem que ser ajuizado na mesma vara, tá? Alimento, gente, conforme o artigo 57 que a gente estudou no semestre passado, é ajuizado onde? Onde reside quem vai receber os alimentos, tá? Então, aqui é ao juízo da. Vou copiar a Primeira Vara de Família. Olha só, deixa eu aumentar aqui a letra para vocês. Arial 16? Pode ser, 16, para ficar mais visível, né? Tudo em maiúsculo. Tudo em negrito. Ao juízo da Primeira Vara de Família da comarca de Belo Horizonte. Barra, você sempre esquece essa barra. MG. Tá? Aí embaixo a gente vai colocar assim. Porque normalmente quando a gente ajuiza a ação, a gente não coloca o número do processo. Porque a gente não tem ainda o número do processo. Mas nesse caso, a gente não tem o número do processo. Ele vai ser criado quando a ação for distribuída. Mas a gente já sabe que ele é dependente, ele tem que estar grudadinho no outro processo, que é o processo de alimentos. Então, nós vamos distribuí-lo por dependência a este processo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é o processo de alimentos. Aí a gente coloca assim, ó. Aí vamos dar uma linha, né? Distribuído por dependência aos autos, Ctrl V, tá? Ok, gente? Pulamos as 10 linhas, eu vou até pular menos aqui, senão não vai dar. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos continuar a petição. Qual que é o próximo passo para essa petição? Hein, gente? A terceira petição que vocês vão fazer comigo. Nas outras disciplinas, vocês fizeram petição também? Espero que tenham feito. Tá? Comigo é a primeira. É a terceira. Então, já sabem. Qual que é o próximo passo? Esperando. Cadê esse povo, seu Jones? Acho que esse povo tá mentindo para mim, seu Jones. Professora, não sei não, viu? Emanuel, você que Deu falou? uma fugida. Oi? Esse aluno seu deu uma fugida. Você não tá achando, não, Emanuel? Você vê, né? Tá lembrando aqui do tempo da pandemia, Emanuel, que eu ficava, gente, cadê vocês? Tô falando sozinha. Você vê. E estão tendo o quê? Petição de recurso, gente. Uma das melhores coisas. Não, essa não é não, essa é de execução. Melhor ainda. Não é? Não Não. sabem o que estão perdendo. Olha só, meus alunos sumiram, gente. Véspera do feriado. Aula remota que aconteceu, meus alunos foram embora. Outro... Tem nem desculpa do Barbateco. Gente, tem nem desculpa do Barbateco. Eu não tô esperando vocês voltarem do Barbateco, não, porque vocês não foram. Exatamente. Gente, boa aula para vocês, tá? Aproveitem a melhor de todas. Obrigada, querido. Rainha. É rainha, desculpa. Eu devia ter posto a coroinha que eu tenho até hoje, inclusive. Viu? Rainha, gente. Gente, nós vamos, então, qualificar as partes. Primeiro, o autor. Quem que é o autor dessa ação? O Joaquim. Olha como é que fica. Joaquim, XXX, que a gente não sabe o sobrenome, menor absolutamente incapaz, com o CPF XXX. Cara, é necessário esse CPF. Os juízes estão exigindo muito esse CPF. As crianças maiorzinhas já estão saindo da maternidade com uma certidão de nascimento que tem o CPF no canto superior direito. É verdade. As crianças maiores, essas menores, né? As crianças maiores
não saíram da maternidade com o CPF. E aí, às vezes, elas nem têm. Aí o juiz manda a mãe tirar o CPF para colocar, emendar a petição inicial. Neste ato representado por sua mãe, e não dá para trocar, gente, não dá para colocar fulana representando seu filho. É errado, tem que colocar o nome do filho primeiro. Aí, representado por sua mãe Maria, XXX, brasileira, médica, Estado Civil XXX, escrita no CPF XXX, com endereço eletrônico XXX, ambos, né, Joaquim e Maria, residentes domiciliados na rua XXX, número XXX, bairro XXX, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, com CEP XXX. Este CEP também tem que colocar, só manda emendar inicial para colocar o CEP. Que coisa mais fácil do mundo é você descobrir um CEP. É só você jogar no Google o endereço que vem o CEP bonitinho. Vem perante este juízo, por seus advogados abaixo assinados, procuração anexa indispensável, propor. Aí vem para a ação. E o nomezinho da ação eu vou colocar aqui para vocês, ó. O nome desta ação, gente, é esse daqui, ó. Não é ação de alimentos, porque já existiu ação de alimentos. Aqui nós só estamos executando a sentença da ação de alimentos. Então, é o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de prestar alimentos pelo procedimento da prisão civil. Então, eu estou dizendo aqui que não é uma ação de conhecimento, é uma ação de cumprimento de sentença. Qual tipo? Aquela que está executando alimentos, por qual procedimento? Da prisão civil. Não quero a prisão civil, quero a penhora dos bens. Aí seria cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de prestar alimentos pelo procedimento da expropriação de bens, tá, gente? Lembrando que se eu tiver vários meses de débito, os 3 últimos a gente faz nesse procedimento e os outros primeiros eu faço pelo procedimento da expropriação de bens, tá? Aí, gente, eu vou passar agora a qualificar o réu, o pai, o João, né? Então, nós estamos ajuizando esta ação. Cadê? Em face de João, XXX, brasileiro, médico, Estado Civil XXX, escrito no CPF XXX, com endereço eletrônico XXX, residente domiciliado na rua XXX, número XXX, bairro XXX, na cidade XXX, CEP XXX, pelos seguintes fatos e fundamentos jurídicos. E aí a gente já entra em quê? Em fatos. Bom, os fatos, vamos lembrar, né, que a gente não pode inventar nada. No cumprimento de sentença, a gente não precisa dizer que eles namoraram, que ele foi fazer residência, que ele prometeu assumir o filho, que ele de fato assumiu, mas que não pagou pensão, que ele... entendeu? Não. Eu vou dizer o seguinte. Desculpa, gente. Eu vou dizer o seguinte, que existiu a ação de conhecimento e que nela teve uma sentença que condenou a tal coisa e que não está sendo cumprido e que o valor do débito é tal, tá? É isso que eu preciso informar. Eu não preciso contar a historinha inteira, tá? Isso não interessa para o juiz, porque o fato de ter o título executivo já autoriza a execução, né? Então, eu não preciso dizer de onde que ele surgiu, porque eu já tenho um título executivo e, nesse caso, é inclusive um título executivo judicial. Então, tá aqui, ó. O executado é pai do exequente, que foi condenado em ação de alimentos que tramitou nesse juízo sobre o número 123456789 a pensionar o filho em um salário mínimo mensal com vencimento a cada dia 10 do mês. A sentença que segue anexa, porque eu preciso anexar o título executivo, lembram disso? Eu não posso iniciar nenhuma execução sem o título executivo. Foi proferida em abril de 2020. E o executado cumpriu corretamente sua obrigação até o mês de janeiro de 2023. Deixando de pensionar o filho nos meses de fevereiro, março e abril de 2023. Tá? Oh, meu Deus, não, então vou salvar como agora não. Beleza. Até aqui, ok, gente? Ok.
Maravilha. Aí tá. Lembrem-se, eu preciso do valor do débito. Porque é líquido, eu não estou fazendo uma liquidação de sentença. A decisão em si já é o quê? Líquida, né? Então, eu vou precisar colocar aqui o valor. Professora, simples. 3 salários. Só se somar 3 salários já tem o valor. Não. Tem que ser com juros e correção monetária. Para isso, meus queridíssimos alunos, nós vamos ter que o quê? Aprender a fazer a planilha de débito. Uma planilha de débito dessa é muito, muito simples. Então, a gente mesmo faz. Essa planilha de simples atualização monetária dos alimentos, o próprio advogado pode fazer. Tá? Agora, quando for uma planilha mais complexa, que tem juros compostos, não sei o quê, aí não, aí você manda o contador fazer. Mas essa é muito simples e eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar 2 formas. Uma, a planilha de débito do Tribunal de Justiça, tá? E 2, a planilha de débito feita em outro programa, que eu acho melhor, tá? Vou mostrar os 2 programas. Professora, eu não sou obrigada a usar o programa do Tribunal de Justiça? Não. Ele é uma funcionalidade... Nossa Senhora. Ele é uma funcionalidade que serve para ajudar a gente, mas não é obrigatório usá-lo. Pode fazer pela planilha do contador, por uma planilha do Excel, tá? Eu vou mostrar essas 2 para vocês, tá? Eu vou tirar o meu vídeo, gente, para ficar melhor a tela para vocês verem. Mas eu tô aqui e vocês vão ficar me ouvindo, tá? Então, primeira coisa é mudar a minha apresentação aqui. Quem quiser, quem tiver aí, quiser, o pessoal da manhã fez isso, foi muito legal. Quem quiser ir abrindo junto comigo, para ir fazendo a planilha junto comigo, eu acho que vocês vão gravar mais para aprender, tá? Olha só. Deixa eu abrir aqui. Ó, vão seguindo aí comigo. Eu vou colocar aqui no Google, tá? Planilha de débitos judiciais. Aí eu vou colocar aqui, ó, TJMG, tá? Planilha de débitos judiciais TJMG. Clique em Enter, já é o primeiro que aparece. Então, se você colocar no Google, planilha de débitos judiciais TJMG, e der um Enter, vai ser o primeiro que aparece, Sistema de Cálculo de Débitos Judiciais. Entra aqui. Clica aqui. Entrou, já está no site do tribunal. Deixa eu ver se dá que vocês estão seguindo. Então, né? Aí tá. Aí vai descendo. Desce mais um pouquinho. Desce mais, desce devagarinho. Chega aqui no sistema. Você abre, ó. E aí vocês vêem nesse azulzinho, Sistema de Cálculo Simples, tá? Então, vocês vão descer, vão chegar no sistema, vão abrir e vão achar o Sistema de Cálculos Simples. Clica nesse Sistema de Cálculos Simples, que vai te encaminhar para essa página onde você vai fazer o cálculo simplificado. Tá dando para acompanhar, gente? Sim, professora, eu consegui até abrir aqui para ir junto com a senhora. Oi? Eu consegui até abrir já o site para te acompanhar junto. Isso, vai tentando me acompanhar aí. E aí, que de manhã teve uma hora, eu fiz muito rápido de manhã. Aí o pessoal falou, professora, nós estamos te acompanhando, mas não deu, porque está muito rápido. Aí eu voltei e fiz mais devagar outra vez. Então, se eu estiver muito rápido, vocês me avisam que eu vou esperando vocês, tá? Ok, professor. Então, vamos lá. Vamos lá, só um minutinho, gente. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá aí aparecendo um A, né, em vez do meu vídeo, que eu tirei o vídeo. Esse A, gente, é aula Famig, né? É aula 01, eu acho. É porque essa é a conta da Famig que eu estou usando agora, tá? Então, vamos lá. Ó, tirei meu microfone sem querer. Ó, quando você vem nessa planilha do TJ, já tem um índice de correção monetária, que é o índice do TJ, tá? Nós vamos pedir para atualizar aqui até o dia 15 de abril, tá? Que não vai dar muita diferença. Por que não vai dar muita diferença? Porque ainda não saiu a correção monetária desse mês de abril. A gente vai pedir dia 15 de abril. Por que dia 15 de abril? Simples, simples. Por quê? Ele não tem que pagar até o dia 10, essa data de correção ela tem que ser posterior à data do pagamento. Por isso que vai ser no dia 15 de abril. Ok, Aline? Conseguiu colocar no seu aí?
Consegui sim, professora. Então, vamos continuar. Aí, relativo a... Aí, gente, nós vamos ter que preencher um por um, tá? Coloca aqui, alimentos, é relativo a alimentos. A data inicial, aí nós vamos colocar mês a mês. Esse aqui começa no fevereiro, dia 10. E com valor de um salário mínimo, que é o que ele deveria pagar, né? Então, o que nós vamos preencher nesses 3 quadrinhos? O que a que se refere, no nosso caso aqui, alimentos, é porque esse sistema de cálculo, ele é para a atualização monetária geral do TJ. No nosso caso aqui, alimentos, mas poderia ser em outras coisas, né? Eu já fiz outras atualizações, inclusive. Então, aqui, alimentos, a data. O primeiro mês foi fevereiro e o valor de um salário, ok? Ok, professora. Clique em adicionar. Aí, nós vamos ter que fazer os outros 2 meses, um por um. Só que aqui tudo bem, são só 3 meses, então a gente faz rapidinho, né? Coloca ali alimento de novo. Vamos aqui em março, no dia 10, e de novo o valor de um salário mínimo. Tá? Preencheu esses 3 com março, vai para adicionar. Aí ele vai aqui para baixo, tá vendo? Tá vendo? Não. Ah, tá dando para vocês verem, ótimo. Aí nós vamos fazer o terceiro e último mês, que é o alimentos. Aí, de novo, você vem para a data inicial, abril, dia 10, alimentos, 1.320,00. E adiciona abril. Estão adicionados, então, meus 3 meses, tá? Gente, por que eu não uso tanto o site do TJ para alimentos? Justamente por isso, porque você tem que ficar colocando mês por mês. Mês por mês. Né? E aí, imagina, que o cara demorou 5 anos para ser encontrado. São mais de 120 meses. Aí é muito chato fazer isso aqui, ia demorar muito. E aí depois eu vou apresentar um outro programinha para vocês, totalmente gratuito também na internet, que aí eu acho que a gente consegue fazer mais rápido. Mas quando for assim pequenininho, 3, pode usar esse do TJ, que vocês vão ver como é que ele sai bonitinho. Tá? Aí continua descendo aqui, vai rolando para baixo. Aí nós vamos falar dos juros. Os juros coloca aqui também alimentos, tá? Na descrição da data. A data de início é o primeiro dia que ele ficou devendo, então fevereiro, dia 10. E o percentual dos juros é 1% ao mês. Não vai fazer gracinha e colocar mais do que isso, não. Porque o percentual dos juros legal é 1% ao mês. Né? Então, sempre que for assim, ação judicial, coloca 1% ao mês. Então, a descrição é alimentos, a data é a data do primeiro mês que ele ficou devendo, 10 de fevereiro, e o percentual de 1% dos juros. Multa. Tem multa, gente. Tem aquela multa de 10%, né? Porque não pagou. Então, 10% de multa. E honorários? Tem honorários na execução? Tem. Também são 10%. Sim. Então, vamos tacar 10% de honorários. Aí, gente, tu já preencheu tudo, ó. Vem aqui e coloca para calcular. Aline, você chegou até esse ponto comigo? Cheguei sim, professora. Então, a gente bota aqui para calcular, gente. Aí vai voltar aqui para cima, ó, foi calculado com sucesso. Aí, tá vendo esse vermelhinho? Realizar cálculo? Clica do lado dele, visualizar cálculo. Ó, que vai aparecer a tabelinha para você já pronta. Né? Aqui tá falando tudo que você informou. Você desce aqui, ó, tá a tabela pronta. Ó que bonitinho. Como é que eu vou transportar isso para a minha petição? 2 formas. Você pode copiar essa tabela na sua petição, que foi até o que eu fiz de manhã, tá? Ou você pode, se é uma tabela maior, por que nessa petição eu estou pondo a tabela? Eu estou pondo a tabela nesta petição, porque é somente 3 meses. Quando é muito tempo, a petição vai ficar horrível. Aí você vem aqui e pede para imprimir PDF. Isso vocês não vão ver. Você está abrindo outra guia aqui. Quando você pede para imprimir PDF, ele já vai gravar o PDF no seu computador. E aí você junta como documento. Tá? Aí você tem a petição inicial e adiciona no PJE a planilha de débito como documento. Tá? E aí fica assim, ó. Quer ver?
Quer ver? Só um minutinho, gente. Aqui, ó. Vou copiar aqui para mostrar para vocês. Aí, ó. Aí repara que eu pus o segundo texto. O débito que é executado é de R$ 4.920,92, conforme planilha abaixo. Você poderia pôr o débito que é executado é de R$ 4.920,92, conforme planilha anexo. Tá? Quando você não for pôr a planilha dentro, você bota a planilha anexa. Tá? Eu coloquei aqui. E aí, eu copiei tudo, ó, tá vendo? Eu fiz a planilhinha aqui, ó. Isso aqui tem que ter, gente, ou aqui ou no anexo, mas tem que ter a planilha, porque é uma sentença líquida e o valor também tem que ser líquido, senão vou ter que fazer liquidação de sentença. Até aqui estamos ok, gente? Ok, professora. Maravilha, mas nós não vamos parar por aqui. Eu vou mostrar o outro programinha para vocês também. Nova guia. Aí aqui, ó, vamos lá. Planilha de débitos judiciais, sem o TJMG. Colocou só planilha de débitos judiciais. Vai aparecer esse Dr. Calc aqui. Esse é o melhor, gente. Clica aqui nesse primeiro, que ele vai te levar, tá? E aí, a gente vai preencher, igual preencher o outro. Aqui até pede mais coisa, mas ele é melhor para preencher. Então, quando eu tenho que preencher muitos anos, né, eu prefiro preencher aqui, porque eu acho esse mais fácil, tá? Aí você vem aqui, descrição do débito, alimentos também, tá? Descrição do cálculo, alimentos, tá? Aline, você quer seguir esse também? Vou sim, professora. Eu tô só procurando ele. Sim, eu espero. Sem problemas. Quero saber o seguinte, tem mais alguém nessa aula, além de mim, da Aline e do seu Joanes, de verdade? Joanes está aqui Não, ligado. Joanes, eu e a Aline. Eu tô aqui também, professora. Claudinha! Maravilha! Muito bom. Bom. Ô, professora, já cheguei, viu? Ah, então tá. A Aline está aqui, a Melissa também. Maravilha. Aí aqui, ó. Se mais alguém estiver fazendo junto comigo igual a Aline, gente, e ficar perdido porque eu tô falando muito rápido, a Cineia também, pode me pedir para voltar ou para fazer de novo, tá? Ou para esperar. Aí, ó, vem aqui. Aí, ó, mês, aqui embaixo, março, nós vamos trocar por abril. Tá? Troca o mês por abril. Depois de trocar o mês por abril, a gente vai selecionar o índice. Lá na tabela do TJ, a gente não precisou selecionar o índice. Por quê? Porque lá já vem com o índice da tabela de Minas, né? Porque lá é o Tribunal de Minas. Aí aqui, ó, a gente vai procurar o de Minas, a não expurgada, tá? TJMG não expurgada. Clica aqui. Eu sei que para vocês aí deve estar pequenininho, mas se vocês olharem nos seus aí, vocês vão achar. Tá? Conseguiram achar? Sim. Ali. Sim, professora. Fantástico. Aí vamos continuar. Juros. Aqui vai ter duas possibilidades de juros. O compensatório e o moratório. Não é compensatório, gente, é moratório. Então, a gente vai esquecer o compensatório, ignora ele. E vamos para os juros. O compensatório, vamos para os juros moratórios. Juros também de 1% ao mês. Tá? E nós vamos calcular a partir de quando? A partir de quando esse feliz começou a dever, que é no dia 10 de fevereiro de 2023. Então, os juros é de 1% ao mês e está calculando a partir de fevereiro. Completaram aí no de vocês?
Aí vai ter aqui lugar para pôr a multa e os honorários, tá? Tem até colocando aqui, ó, a multa do 523, né? Multa mais honorários de 10%. Coloca aqui a multa. Tá vendo? Aqui é mais chatinho para pôr algumas coisas. Multa de 10%. Os honorários também de 10%. Ok? Até aqui, Aline? Tranquilo, professora. Ótimo. Aí a gente desce. Aqui tem 10 meses, gente, mas eu posso colocar até quantos meses eu quiser. Ó. Quer ver? Vou colocar 120 aqui para vocês verem. Ah, tá, porque tem a data inicial, tá? Não vou colocar, depois a gente coloca. Aqui, ó, vamos lá. A gente vai colocando os meses. O que eu faço? Eu coloco o primeiro, depois eu vou copiando, vou mudando só o mês. 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril. Aí eu mudo aqui para 10 de março e aqui para 10 de abril. Tá? O valor de todos vai ser o valor de 1.320. Esses valores poderiam ser diferentes de mês para mês? Poderia, porque poderia ter mês em que ele pagou alguma coisa, poderia ter uma virada de ano e o salário mínimo está aumentado, tá? E a descrição, que é alimentos. Todos são alimentos. Mas vocês estão vendo que eu não preciso colocar e salvar. Eu coloco tudo de uma vez. E venho aqui para executar cálculo. Mando executar. E aí já aparece a planilha bonitinha. Deu certo no de vocês? Deu certinho, professora. Ok? Tranquilo. Maravilhoso. Deu até uma diferençazinha de valor, mas é pouquinha coisa, né? É por causa de um índice de correção, uma coisa assim. Ok? Até aqui, gente? Deu para vocês entenderem um pouquinho essa planilha? Gente, eu acho interessante falar dessa planilha para vocês, e essa aula está ficando gravada, então vocês podem olhar depois. Porque eu, por exemplo, se eu for contratar estagiário, eu vou perguntar se sabe fazer essa planilha. Assim, nesse site de tribunal ou no Excel. Porque essa planilha é um saco para fazer. E se for muitos meses, ela toma tempo. E aí eu prefiro que tenha um advogado, um estagiário que possa desembolar isso para mim. Então, vocês estão aí no 4º período. Daqui a pouco vocês vão querer fazer estágio. É uma habilidade que vocês já vão saber fazer, né? Perguntou isso, vocês podem falar que sabe fazer. Se tiver esquecido, volta e acompanha essa aula de novo, porque ela vai ficar gravada, tá? Bom, e o advogado também tem que saber fazer, né? Porque tudo que o estagiário faz, o advogado também tem que saber, já que ele que tem que ensinar. Aí vamos voltar para a nossa petição. Vamos só encerrar os fatos aqui, então, tá, gente? Você já colocou aqui que ele está inadimplente, e a gente faz uns parágrafozinhos só para mostrar por que teve que ajuizar a ação, já que ele está inadimplente, né? Olha só. A inadimplência do executado traz grandes prejuízos ao exequente, especialmente por se tratar de verba alimentar. Dessa forma, outra alternativa não teve o exequente, senão ajuizar a presente ação. Ok, gente? Dúvidas até aqui? Não, professora, tá bem tranquilo. Então, eu vou continuar agora, a gente vai para os fundamentos jurídicos. Aí é o seguinte, eu não vou fazer os fundamentos jurídicos com vocês, porque senão eu vou estar dando a VA3 de manejo para vocês, né? Não pode ser tão fácil assim. Então, vem cá. Os fundamentos jurídicos, eu quero que vocês usem o artigo 528 do CPC, tá? Mas aí vem uma questão. Gente, tem tanta coisa aberta aqui no meu computador. Nossa Senhora. Deixa eu começar a fechar os trem aqui. Nossa, gente. Que pena, parece que um ex-aluno da FAMIG faleceu. Que tristeza. Chama Lincoln, mas vocês não conheceram ele, não. Porque ele já formou. Que triste.
Mas, enfim, gente, é sempre triste quando um aluno nosso vai embora. Eu vou abrir aqui o código e vou lá no artigo 528 para a gente dar uma olhada, porque o 528 é grande, a gente não vai usá-lo todo na fundamentação jurídica, tá? Só as partes mais importantes dele que nos interessam aqui para a nossa petição, tá? Aí eu passo por todos os artigos, mesmo para o 528. 520, 522, 523, 525, chegando, 528. Aí, ó. Então, o artigo que nós vamos utilizar é esse, o 528, tá? Olha só. No cumprimento de sentença que condena ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Cara, você não vai copiar esse artigo, olha o tamanho dele. Você não vai... São 8 parágrafos, você não vai copiá-lo todo, tá? Você faz paráfrase ou pega só uma parte, tá? Aí coloca assim, conforme o artigo 528, havendo o descumprimento de decisão que condene o executado a pagar alimentos, o juiz o citará para pagá-lo em 3 dias, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Essa é a premissa maior, tá? Premissa menor. É o caso concreto, já que, desde fevereiro, o executado não vem adimplindo obrigação, deixando o exequente sem a pensão alimentícia necessária para o seu sustento. Ainda, o mesmo artigo 528, em seu parágrafo 3º, aduz que se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, poderá, além de ser protestado o pronunciamento judicial, decretar-lhe a prisão pelo prazo de 1 a 3 anos. Assim, não sendo pago Em 3 meses. em 3 dias após a citação, ou não sendo a justificativa acolhida, requer que seja desde logo decretada a prisão do executado pelo prazo de 1 a 3 meses, a ser cumprida em regime fechado. Ok, gente? Essa última parte que eu falei é, portanto, a conclusão. Esses são os fundamentos jurídicos. É o artigo 528, mas não ele todo. Preste atenção, usa só o que for necessário. Certo? E aí, depois da fundamentação jurídica, o que a gente fala na petição? Qual que é o próximo passo, depois da fundamentação jurídica? Os pedidos e requerimentos. Pedido? Isso, pedidos e requerimentos. Que aqui na inicial da execução, a gente pode até fazer juntinho, tá? Então vai ficar assim, ó. Pedidos e requerimentos. Tá aí na tela para vocês? Eu acho que não. Aliás, eu tenho certeza. Não. Acho não, tenho certeza que não. Você fechou a tela para abrir o artigo. Agora eu acho que vai voltar, ó. Abriu, voltou. Isso posto requer 6 pedidos e requerimentos. Vocês vão colocar assim na petição, gente? Vocês pretendem colocar desta forma na petição? Não é para colocar dessa forma na petição. Não é. Tá? Isso aí é só os tópicos. Lembrando os tópicos. Isso aí é só os tópicos de lembretes para vocês colocarem na petição. Sim. Tá? Mas não vão colocar assim. Então, vai colocar como, professora? Você vai fazer textinho, tá? No primeiro aqui. Gente, se alguém colocar assim, eu vou tirar ponto. Estou avisando.
Vou tirar muito ponto. Letra A. Isso posto requer A. Que seja executado, citado, para pagar no prazo de 3 dias, provar que o fez ou apresentar justificativa. Essa é a letra A. Tá? Que seja executado, citado, para pagar nos prazos de 3 dias, apresentar, provar que o fez ou apresentar justificativa. Beleza? Sim. B. Professora, Oi. tem como repetir, por favor? Porque chiou e eu não escutei. Sim. Que seja o executado, citado, para pagar no prazo de 3 dias. Obrigada. Provar que o fez ou apresentar justificativa. Certo? Sim. Certo, obrigada. B. Que seja o executado. B. Não havendo pagamento em 3 dias ou não sendo acolhida a justificativa. Essa aqui já é a letra B, tá? Sim. Que seja protestado o pronunciamento judicial e decretada a prisão do executado pelo prazo de 1 a 3 meses em regime fechado. Então, a letra B. Não sendo pago o débito em 3 dias e não sendo a justificativa acolhida, requer que seja protestado o pronunciamento judicial e decretada a prisão do executado pelo prazo de 1 a 3 meses em regime fechado. Ok, gente? Alguém quer que repete? Não, professora, tá bem tranquilo. C. A intimação do Ministério Público para acompanhar o feito. É uma ação que tem menor. Sempre que tem menor, a gente tem que colocar esse requerimento. A intimação do Ministério Público para acompanhar o feito. Tá? Certo, gente? Uhum. D. Que seja o executado condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no importe de 20% do valor da causa. Que seja o executado condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no importe de 20% do valor da causa. Esse 20% é um valor fixo. É uma Ele é de taxa 10 a fixa. 20. Aliás, perdão, aquele tem que ser o valor de 10, né? Porque na execução os honorários são de 10. Uhum. Os honorários, seu Joanes, ele pode Sim. ser entre 10% e 20%. Sim. Então Mas por depende. reconhecimento, a gente sempre pede o máximo para a gente, né? Que é o Sim. 20%. Que a gente sempre acha que a gente merece o quê? O melhor nessa vida, não é Com mesmo? certeza. Concorda? Concordo sempre. E o último, tá, gente? A letra E ali, a justiça gratuita. Requer o exequente os benefícios da justiça gratuita, por ser pobre no sentido legal, não podendo arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Requer o exequente os benefícios da justiça gratuita, por não poder arcar com os ônus processuais, com as custas processuais e honorários de sucumbência, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Deixa eu entender uma coisa. Nessas custas e honorários já não está incluído esses valores ou não? Não, naqueles valores da planilha está incluídos os honorários, mas não as custas do processo, tá? Tá. Que é a taxa judiciária. Tá. Que deveria ser pago pelo exequente. Isso. Tá certinho.
Certo, gente? Certo, certo. Bom, continuando aqui, a gente já está caminhando para encerrar a nossa petição. Olha só. Já vou pegar o final dela aqui. Prova. Pretende provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. É requisito da petição inicial. E nós estamos fazendo petição inicial. O único requisito Sim. que a gente não vai colocar aqui, gente, é a opção pela audiência de conciliação e mediação. Porque não há que se falar em audiência nesse procedimento. Não, é Nós dever de até pagar. vimos. Oi? É dever de pagar, só isso. Exatamente. Pode até vir a existir uma audiência, gente, se as partes pedirem para fazer um acordo. Ou se o juiz achar que vale a pena para tentar um acordo. Mas Mas previsto só em com lei. valores muito maiores, né? Não, até que valores menores também. Tá? Mas Mas, não justifica ele, um médico, não poder pagar R$ 4.000. sim. Mas é porque às vezes a pessoa é salariado, né, seu Joanes? Não, Ela o está médico deixando não, fazer, no caso do médico, não. caso médico não é necessário, né? Agora, então, como não está previsto, em regra, não tem audiência, gente, a gente não precisa pôr esse tópico aqui, tá? E o tópico 5, que também é um dos requisitos da petição inicial, o valor da causa, e o valor da causa é o valor do débito, tá? Dá-se à causa o valor de R$ 4.920,92. Dentro disso aí, não há que se discutir que a mãe tem também condições, tem uma formação, nada disso Isso é justifica, né? discutido na ação de alimentos, seu Joanes. Houve uma Ah, ação sim. anterior que Sim, definiu sim. que o alimento era um salário mínimo. Sim, Aí, não entendi. nessa ação, é que se decidiu a possibilidade. Sim, Agora, sim. já está decidido, só tem que, como você falou, a única coisa que ele pode fazer é pagar. Correto. Tá? Tá certo. E aí, gente, encerrando a petição, tá? Nesses termos, pede deferimento, local, data, assinatura e advogado. Tá? E aí a gente encerra a nossa petição. Vocês vão fazer uma petição dessa na VA3. Eu não passei nem a VA2 ainda. Eu vou ver se Sim, semana que vem eu consigo colocar no sistema a VA2 e a VA3, com datas de fazer distantes, né, um pouquinho distantes uma das outras, tá? Mas eu queria dar essa aula prática agora, por quê? Porque a gente encerra hoje o cumprimento de sentença. A partir da semana que vem, a gente já vai trabalhar com a execução de título extrajudicial. Então, com a execução de sentença de título judicial, a gente encerra hoje. Já estamos entrando na execução de título extrajudicial. Ok, gente? sim. Dúvidas, comentários? Não, a que eu tinha era só essa, porque eu achei que quando falava de honorário, estava incluído todos os valores. Não, tem o valor das custas também. E essas custas só protocolou e pagou sempre, né? Isso Isso, em só que dinheiro aí, mesmo? ao final, o réu é condenado a reembolsar o autor nesse valor, Sim, tá? sim. Gente, o que vocês acharam dessa aula remota? A maioria aqui não tinha feito, né? Professora, eu achei essa aula tão incrível porque deu para perceber direitinho do jeito que tem que fazer, sem confusão, sabe? Eu gostei muito dessa aula. A aula de prática simulada da faculdade, Aline, ela é remota. Ela é a única que não voltou presencial. Fora as disciplinas EAD, ela não é uma disciplina EAD. Ela é uma disciplina presencial, mas ela não é dada ao vivo, ela é dada assim pelo computador. Por quê? Na pandemia, a gente entendeu que essa aula de prática, principalmente de confeccionar a petição, de mostrar o PJE para vocês, era mais legal quando feita no computador com share de tela. Vocês não acham, não? Bem melhor mesmo, professora. E aí eu procuro, por isso que eu fico insistindo e dando piti com o data show, por quê? O que eu faria se a gente estivesse ao vivo na faculdade hoje, né? Eu colocaria o computador em cima da mesa, iria fazendo igual eu estou fazendo aqui, e vocês iam vendo atrás de mim
no quadro pelo Igual- Datashow. É igual foi no semestre passado, né? Igual foi no semestre passado. Por isso que eu acho importante dizer assim. E quando eu vi que estava tendo problema com o Datashow, eu cheguei a pensar em fazer aula. Eu cheguei a falar, bom, às vezes eu faço essa aula remota, se eu não conseguir o Datashow, né? Que é para vocês poderem ficar seguindo pelo computador. E acabou que Deus me ouviu, né? E cortou a água para a gente poder fazer aula remota, né? Vocês gostaram? Eu gostei, professora. E tem uma dúvida da Rafaela, que ela colocou aqui nos comentários. Eu vi se é possível pedir a suspensão da habilitação. Você está falando sobre a habilitação, a carteira de habilitação do infeliz do executado? Ah, tá. Ela está falando da CNH, tá, gente? Ô, Rafa, é o seguinte: é possível pedir a suspensão da CNH? É. Mas você tem que tentar tudo antes. Tentou a prisão, ficou preso, não pagou, nós vamos passar para a penhora de bens dele. Não tem bem nenhum, não tem nada na conta bancária, não tem carro, não tem nada na casa dele, não tem imóvel, não tem nada. Aí a gente pede a suspensão da CNH. Suspensão da CNH enche a barriga de criança? Óbvio que não, gente. Todo mundo sabe que não, mas é a mesma coisa. A prisão civil também não enche barriga de criança nenhuma, mas é a coação para o cara pagar. Então, a suspensão da CNH é a última coisa que eu vou fazer, tá? Se eu até abrir aqui no meu computador, Rafa, para eu te mostrar uma petição onde eu tenha esse pedido, para você ver como é que a gente pede, tá? Essa daqui é uma execução, tá? Foi até de aluguel que eu fiz. Aí eu vim aqui, qualifiquei as partes, falei dos fatos, né? Fiz a fundamentação jurídica. Repara que nos meus fatos eu não coloquei a planilha de débito, por quê? Porque ela estava anexa. Fiz a fundamentação jurídica, bonitinha, né? Ah, não, eu pus a planilha de débito na fundamentação jurídica aqui, ó, tá vendo? Fiz os pedidos e requerimentos. Aí eu pedi a citação do executado para pagar em 3 dias, acrescido de juros, correção monetárias, custas e tal, tá? Ou prova que o fizeram, sob pena de quê? Penhora e avaliação dos bens, tá? Aí, não sendo os executados encontrados, eu não sei se vocês estão vendo a minha tela. Então, Não sendo os executados encontrados, requer que o oficial de justiça promova a citação nos termos do artigo 830, que é com hora certa, tá? Na eventualidade de inadimplemento após o decurso do prazo, aquele prazo de 3 dias, requer desde já o prosseguimento da execução, determinando a pesquisa, bloqueio e penhora de valores e bens através do sistema Bacen-Jude, que mudou, tá, gente? Agora é Sisbajude. De numerar os existentes em contas de titularidade dos executados, contas correntes e aplicações. O que eu falei aqui? Cita para pagar em 3 dias. Não pagou, já penhora a conta bancária dele. É isso que eu estou falando. Requer, ademais, não havendo pagamento, que, para o cumprimento do ato expropriatório, seja facultado ao oficial de justiça o emprego de força policial e ordem de arrombamento. Isso daqui, gente, é para se o oficial de justiça estiver aqui na casa da pessoa para penhorar a geladeira, essas coisas, que ele possa arrombar. Sejam os executados inscritos nos cadastros de inadimplente.
porque era a negativação deles. E foi feito nesse processo. E foi ótimo, porque eles correram para fazer acordo. Pleitei ainda que seja, de pronto, estipulados honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o débito perseguido, sendo majorados para 20% em caso de não pagamento. A condenação do requerido a pagamento de custas e honorários de sucumbência. Caso não haja pagamento no prazo assinalado e após tentativa de penhora, na ausência de patrimônio penhorável nas diligências realizadas, ou seja, não tendo nada para penhorar, requer adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH dos executados. Ou seja, eu pedi na inicial, não foi o caso nesse processo, mas se eu tivesse que pedir lá na frente, eu repetiria, mas já tinha pedido na inicial. Ou seja, é depois de tudo, gente, depois de tudo, tá? Não tem mais outra alternativa, não achou nada para piorar. Por quê? Como é que foi essa ideia da suspensão da CNH? É aquele cara que fica nas redes sociais fazendo o quê? Como é que fala? Fica tipo... Ostentando. Ostentando, mas você não acha nada para piorar dele, tá tudo em nome de laranja. Então, é uma outra forma de coerção, tá? Além da O prisão. famoso pobre prêmio. Aí você vai suspender a CNH dele. E você pode pedir a suspensão do passaporte também. Na época que eu fiz essa petição que eu estou mostrando para vocês, o STJ já tinha se posicionado dizendo que não, que o passaporte não podia, porque podia impedir o direito de ir e vir, mas a CNH podia. Atualmente, o STF liberou suspender o passaporte também. Eu sou contra, mas liberaram. Aí que eu pedi que todas as publicações fossem feitas no meu nome e no nome do meu irmão, porque o autor dessa ação era o meu pai, né? Então eu pedi que seja o nome, como ele tem outro filho, né? Advogado também, que outro filho também tinha que se responsabilizar por alguma coisa. E pedi a prioridade de tratamento, porque na época ele tinha 74 anos, né? Aí tá vendo, gente, a produção de provas, o valor da causa, tá vendo? Tudo aqui, certo? Ok, Rafa? Deu para você ver na prática aí como é que a gente pede essa suspensão da CNH? Deu sim, professora, esclareceu. Muito obrigada. Eu já tenho mais uma dúvida. Eu gosto muito dessa matéria. Para mim, é a melhor parte da sua matéria, assim. Eu gosto muito, é um assunto, assim, que eu vejo grandes possibilidades, sabe? Enfim, aquela planilha que você mostrou, é possível a gente calcular um valor que não é reajustado há anos? É possível. Como assim? Você quer pegar, tipo, um valor de 5 anos atrás Isso, que não é hoje? Isso, que ele é pago mensalmente direitinho, mas ele não é reajustado há anos. Mesmo aí com o salário mínimo aumentando anualmente, ele não sofreu esse reajuste. Você não está falando de alimentos, não, né? Estou falando de alimentos, sim. Não, estou falando de alimentos. Mas esse não reajuste não é certo, não. Não, de forma alguma, mas assim, se eventualmente a gente se deparar com um caso desse, de uma pessoa que ela não reajusta e por qualquer motivo também a outra parte foi deixando, ele não foi reajustado, aí teve uma hora que a parte fala, não, mas tá errado, né, tem que ter esse reajuste, até porque, né, uma hora a conta não vai fechar. Aí como que a gente faz para saber? A gente usa aquela planilha também? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, se é um valor de uma pessoa que é seletista, é o salário dela que está sendo reajustado. Aí a gente não tem nem o que discutir. Isso a gente discutiria se é uma pessoa autônoma que paga uma porcentagem em cima do salário mínimo. E aí, Rafa, o que a gente tinha que fazer? Pegar o salário mínimo de ano a ano e vendo qual foi o valor do salário mínimo e qual foi o valor que não foi reajustado. Tá? Aí você pega esse valor que não foi reajustado e coloca como valor devido naquela planilha. E aí, com os juros e a correção monetária, entendeu? Entendi. Aí, se no caso houve a sentença, o juiz homologou, aí ficou acordado do cidadão, por exemplo, pagar um X valor. E nesse X valor, ele omitiu aí uma porcentagem.
Aí, durante esses 5 anos, esse valor não foi pago. Tem como a gente recorrer desse valor posteriormente, junto com essa correção aí, inflacionária, de reajuste também? Não, eu acho que não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Foi Ó, determinado um valor tipo de R$ 1.000, tá? isso. Um Aí, salário. aí o fulano foi e pagou só R$ 800 durante 5 anos. Ah, sim. Agora é sempre de 5 anos para trás, tá? A gente não pode cobrar mais, não. Porque tem a prescrição. Agora, a pessoa não está pagando o valor cheio, o valor total. Aí, o que você faz? Você vem aqui na planilha, quer ver? Ah, eu quero, professora. Eu vou até pegar outra planilha, que aí, nesse caso, é melhor você usar o DocCalc. Já vou até entrar aqui, ó. Foi até que eu falei na hora que eu estava fazendo, que os valores podem ser diferentes. Porque, olha só, planilha de débitos judiciais. Beleza. Aí você vem cá no Dr. Calc. Aí tá, vamos lá. Alimentos, tá? Abril 2013. Tô fazendo o mesmo daquela hora, tá, gente? Só que agora eu vou fazer mais rapidinho. Juros de 10. Até 1%, 10. a partir de 10, isso. E aqui a multa e os honorários. Aí, tá aqui a planilha, tá? Vamos dizer que essa pessoa não está pagando desde de agosto do ano passado, tá? Gente, Uhum. quanto que era o salário mínimo em agosto do ano passado? Era 1.212, não era? Aí eu não sei. Vamos dizer que ele tinha que pagar R$ 1.000, tá? E ele pagava R$ 1.000, mas ele tinha que pagar um salário. Então ele ficou devendo 212 todos os meses do ano passado, concorda? Sim. Aí, ó, quer ver? Opa, aqui eu estou em agosto. Vai preenchendo agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 8, 9, 10, 11, 12. Aí eu vou repetindo o valor. Aí tá. Aí eu venho aqui, virei para 2013, para 2023. O salário mínimo saiu só agora, mas normalmente ele sai em janeiro. Então vamos fingir que foi em janeiro, que aí passou para 1.320. Então agora ele ficou devendo 320, porque ele não atualizou. Aí vem janeiro, fevereiro, março e abril. Fevereiro, março e abril. Aí esses 320 aqui, ó. Aqui tudo a gente coloca aqui alimentos. E manda executar. Aí, ó, vai vir a planilha aqui, ó, com todo o valor devido, tá vendo? Ah, tá. É calculado todo o valor no final. Todo o valor no final. Agora, deixa eu só achar um negócio aqui. Eu vou achar, porque eu não vou fazer aqui uma com vocês, gente, de 10 anos, de 5 anos, entendeu? Porque demoraria muito, mas eu tenho pronta. Então, deixa eu ver se eu acho aqui só para mostrar para vocês. Umas planilhas grandes, sabe? Uhum. Eu não sei se essa daqui é grande. Nada, essa daqui é ridícula. Essa é grande, ó.
Esse daqui que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, a ação foi ajuizada em 2011. E o cara só foi citado ano passado. Daí vocês imaginam, né? Eu tinha que atualizar o valor de 2011 para cá, porque aí não vai contar os 5 anos, porque eu ajuizei a ação antes. Aí, olha só, eu comecei aqui, o valor de 216, que era uma porcentagem de salário mínimo, não lembro qual que era, tá? Em 2011. Aí, quando chega aqui em 2012, o valor muda para 248. Por quê? Porque o salário aumentou. Só que aqui, ó, tem valor atualizado e juros em cima de todos, tá? Então, por exemplo, aquele valor de 2016, de 216 de janeiro de 2011, já era 868 quando eu fiz essa planilha, tá? Em 2013, o valor já muda para 271. Em 2014, 289. Em 2015, 315. Esse reajuste está vindo de onde? Da mudança do salário mínimo, tá? Ano a ano. 2016, 352. 2017, 374. 2018, 381. 2019, 399. 2020, 414. 2021, 440. Parei, eu fiz essa planilha em 2021. Ou seja, o valor final, 119 mil. Eu não sei se era mais ou menos essa a sua dúvida, Rafaela. É isso mesmo, era isso mesmo. É um perigo, né? Porque a gente acha que as coisas estão ficando para trás, mas não, tem como cobrar isso, né? Então, repara, se você não faz nada, se a mãe só vai deixando, você só pode cobrar os últimos 5 meses, 5 anos. 5 anos. Agora, se você ajuizar a ação e o cara demora a ser encontrado, esse tempo inteiro você vai Está contando. tá valendo, não vai ter prescrição, porque a ação já foi ajuizada. Entendi. Não, era isso mesmo a minha dúvida. Muito obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Não. Acho que... Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Gente, então, eu não vou enrolar vocês, não, né? Aula remota, véspera de feriado. Eu já tenho aí só 9 pessoas comigo, acho que são nem 9, né? Mas o povo já está dormindo por aí. 8. São 8. Então, eu já vou encerrar por aqui, tá? Deixa eu até parar a gravação, senão eu esqueço. Eu vou disponibilizar essa gravação depois. Essa gravação e esse modelo da petição que eu fiz, eu vou disponibilizar para a Aline, para ela passar para vocês, tá? Obrigado. Muito obrigada.